Aproveitando, então, que o PT votou até para investigar quem denunciou o esquema criminoso, concordo que é uma tentativa de intimidação, mas aqui a gente tem um caso claro da necessidade de quebra de sigilo fiscal e bancário e de convocação. A senhora Daniele Miranda Fonteles recebeu, no período do esquema criminoso, entre 23 e 25, cerca de 5 milhões provenientes do Antônio Antunes, o careca do INSS. Isso veio nos elementos probatórios, né? Ou seja, nós temos aqui a prova. Esse fato foi destacado pela imprensa e a senhora Daniele já esteve envolvida no passado em outros ilícitos, inclusive chegou a ser levantada a possibilidade de ela ter recebido valores de Caixa 2 em campanhas políticas de agentes do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, eu fico pensando como é que o Brasil pode ter sido enganado do jeito que foi durante um período, com tanta mentira, com tanta manipulação. E aí, quando eu vejo a fala do parlamentar que me antecedeu, eu entendo um pouco a omissão de fatos para construir narrativas. Imagina isso na conduta de um juiz, de um promotor, o risco que é para o Estado Democrático de Direito. A senhora Daniele, de fato, em 2010, participou de uma campanha eleitoral como empresa de publicidade. Ela tem uma casa. Ela encaminhou documentos, diferente do que foi dito, ela encaminhou documentos para a CPI. Essa casa estava à venda num site, como qualquer outra pessoa pode vender um imóvel. Tem um contrato de compra e venda. Este valor, da maneira que foi falado aqui, parece que ela recebeu 5 milhões. Isso é o somatório de todas as prestações que foram pagas ao longo do tempo. Portanto, tem um contrato de compra e venda, tem o pagamento mensal das prestações. Tudo isso está documentado, foi encaminhado para esta comissão. Após tudo o que aconteceu, ela foi procurada pelos advogados do cidadão que tinha comprado a casa, que não tinha mais condições de pagar as prestações. Foi feito um distrato judicial, inclusive com a cláusula de devolução dos recursos recebidos e da maneira como esse recurso vai ser recebido. E aí é tratado como sem causa aparente, sem explicação plausível, como se nós estivéssemos tratando do episódio onde alguém recebeu 5 milhões sem explicação. Isso é tudo mentira, presidente. Olha só que interessante. Olha só que interessante as informações que o senhor trouxe. Em 2019, eles bradam aqui que o Bolsonaro mandou um MP dizendo que a revalidação seria anual. Ela veio, de fato, em fevereiro, mas ela foi aprovada com 3 anos. Isso em 2019. E com emenda de senador que faz parte dessa comissão. Vocês já sabem, eu não vou nem dizer o nome. Tá claro, ele assinou essa emenda. E olha mais, em 2022... esse mesmo grupo que estava lá, que o senhor depois deixou na gestão de 2023, essa turma acabou com a revalidação. Zerou. Se um governo anterior queria apurar, por que pede 1 ano de início, deixa 3 e depois deixa 0, no mesmo período? Ora, porque esse lambuzaram e gostaram, porque estavam roubando e queriam fazer muito mais adiante. É isso que fizeram em 2019 e concluíram em 2022, sem revalidação, para facilitar o jogo. Mas quem foi o omisso? Está aqui, em 2019. Um ofício enviado pelo ex-presidente do PROCON, Fernando Capês, que diz da participação do ex-ministro da Justiça, vou mostrar isso aqui depois na minha página, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro de 2019. Quem tiver em dúvida, veja no Google que vai saber quem eu estou dizendo.
Veja no Google, que era o ministro de 2019, está aqui, oficiado. Sabia que as entidades, aqui está expresso, descontos indevidos. Presidente, rapidamente, vou ler só um capítulo, só um parágrafo. 2. Servimos do presente para cumprimentá-los e na oportunidade de informar que o diretor executivo da Fundação Procon, no âmbito de suas atribuições, no dia 30 passado, esteve em reunião no Ministério da Justiça com a participação do ministro Sérgio Moro, do secretário do Consumidor, Luciano Tim, e do presidente do INSS, Renato Vieira, 2019. Durante a reunião, o diretor executivo do Procon, Fernando Capês, levou a preocupação com os descontos abusivos realizados nos benefícios dos aposentados por associações em parcerias com seguradoras, empresas de serviços e instituições financeiras, vez que desde 2017, ainda no governo Temer, foram registrados mais de 16 mil atendimentos só no Procon São Paulo, em Procons municipais conveniados. Para concluir, presidente, face às seguintes empresas, aqui tem a relação delas, vou deixar na minha página. Portanto, quem foi o omisso e poderia ter evitado que tudo isso continuasse foi o ex-ministro da Justiça, dito aqui no documento do Procon, que participou da reunião, ou seja, o ex-ministro Moro. Como já passa de meia-noite, eu vou começar com cenas fortes. Nós já estamos adiantados da hora. Então, eu pediria que colocasse um vídeo, por favor. Gostaria que vocês escutassem. São extensas fraudes. Sabemos. Não é só na Previdência. É um país que se acostumou com a fraude. E aí você tem um governo tão ruim, que as pessoas estão com fome, que as pessoas estão desempregadas, que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estavam morrendo na pandemia. E o cara chega para você e fala que você falhou com ele porque não protegeu a família dele de investigação, de rachadinha. E no fundo, na verdade, aqui o grande problema é o medo da investigação chegar nele. Afinal, era gente ligada a ele. Eu pediria que colocasse, não coloquei isso à toa, o slide seguinte. Vamos lá. Porque eu queria fazer uma conexão, é porque me parece óbvio que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia das coisas, isso nós já colocamos aqui. Foi avisado, inclusive, por entidades de auditores fiscais, senadores. Então, é óbvio que o ex-presidente sabia que existiam problemas. Mas não era só ele que sabia, não. Isso aí diz respeito à MP 871 de 2019, que muitas vezes a base da oposição aqui, base do governo Bolsonaro, dizia que foi o grande feito do governo Bolsonaro foi essa MP 871. Mas eu perguntaria, inclusive, ao doutor Stefanuto, caso tivesse sido aprovado ou não vetado essa emenda foi do deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina. Essa emenda está ali no canto esquerdo, ela diz o seguinte: é vedada a transmissão de informações de benefícios e de informações pessoais, trabalhistas e financeiros de segurados e beneficiários do INSS a quaisquer pessoas física ou jurídica, diretamente ou por meio de interposta pessoa e etc. Olha a justificativa que está na coluna do meio. De outra parte, procura-se inserir na redação da MP 871/2019 uma série de dispositivos relativos à prevenção da atuação de falsas associações e entidades de aposentados, que se vale de dados reais de aposentados e pensionistas e, em geral, são as maiores fontes de fraudes contra o sistema previdenciário. Ora, o deputado Rodrigo Coelho sabia do que estava falando e falou de entidades falsas. Isso foi em 2019. O que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro vetou. E ele vetou isso ouvido o Ministério da Economia juntamente com o Banco Central e mais, ouvido o superministro, que depois criticou o próprio presidente Jair Bolsonaro por rachadinha e outras coisas que vocês viram.